em frente a uma das casas mais antigas da cidade de Rio Branco do Sul, a casa da dona Sara Furquim. Ela foi vereadora da cidade e o pai dela foi prefeito na cidade de Rio Branco do Sul. Ela veio para cá em 1927. Havia somente curso primário até a terceira série. Por isso eu fui estudar em Curitiba. E tirei o quarto ano na escola Tiradentes e depois cursei fiz um curso de complementar, depois entrei na escola normal em 1933. Lá eu tirei o curso de professora normalista. Em 1938 eu fui nomeada professora para a Casa Escolar de Rio Branco do Sul, onde fiquei mais de... aqui eu lecionei na escola estadual mais de 35 anos. E na escola... E lecionei depois em escola particular também, na escola cenecista, e escola Bom Jesus, de um aluno que fundou uma escola aqui com o nome de Colégio Bom Jesus. Lecionei lá 3 anos na cadeira de português, de geografia. E aqui eu fui sempre professora na cadeira de português. Fiz concurso, porque eu tinha escola normal apenas, então para lecionar no ginásio eu fiz concurso, né? Tenho 2 padrões. E Rio Branco do Sul tinha poucas casas, havia naquele tempo 3 casas de material apenas. E casas comerciais também eram poucas. E o transporte era de trem para Curitiba, levava 2h30, quase 3 horas para ir de Rio Branco a Curitiba. E não era várias vezes, era uma vez por dia. O trem pernoitava aqui, saía de manhã. Chegava à noite e saía de manhã. Depois, meu pai tinha uma empresa de ônibus. Depois que ele deixou de ser hoteleiro, porque ele construiu esta casa para um hotel. Aqui foi hotel durante vários anos. E nesse tempo, o Rio Branco do Sul não tinha-se tanto de automóveis que tem hoje, e ruas asfaltadas também não havia nenhuma, era tudo no barro mesmo. Como que era o comércio? O comércio, a Rio Branco do Sul vivia mesmo dos calcários. Já existia nesse tempo fábrica de fornos de cal aqui. Como hoje a fonte de renda é o cimento da Votorantim, né? A principal fonte de renda de Rio Branco do Sul. Apesar de ter também plantações aí nos distritos daqui, para até Assungui, passa em muitos lugares que já tem fazendas com criação de búfalos e exportação de madeira. Não é pinheiro araucária, mas esse pinheiro americano, né? E Rio Branco do Sul está se desenvolvendo devagar, eu acho, porque pelo tanto de tempo que já faz que eu moro aqui, devia estar uma cidade já com universidade, tudo. Mas nós havemos de chegar lá, né? Perfeito. Dona Sara, a respeito da Helena Collodi, né? A poetisa, a senhora teve contato com ela, com a Helena Collodi? Dona Helena Collodi foi minha professora de História da Educação, por sinal, uma das professoras mais queridas que nós tivemos no curso de professora. E grande poetisa, né? Eu adoro as poesias dela. Até por sinal, tenho 2 livros com dedicatórias dela. E
Não faz muito tempo, antes, um pouco antes dela morrer, eu, que participo da União Brasileira de Trovadores em Curitiba, tive a oportunidade de me encontrar com ela lá. E conversamos bastante, matei a saudade dela. O que mais? A respeito dos alunos, como eram esses alunos? Eram esforçados? Como que eram os primeiros alunos aí da escola? Quando eu comecei a lecionar nessa casa escolar que tinha aqui, eu cheguei a ter 60 alunos na primeira série no período da tarde. A escola era de madeira, tinha 2 salas, uma para os meninos, eram separados o sexo, né? E funcionavam 2 turnos, em 2 turnos, de manhã e à tarde só. Aí, quando foi fundada a Escola Normal Regional, no tempo que meu pai foi prefeito, foi criada essa escola, aí ainda começou a funcionar nessa casa escolar mesmo, que a diretora nem tinha sala para ficar, né? Tinha de ficar ao ar livre lá. E fui a primeira diretora dessa escola também. Fui nomeada diretora do grupo em 1950 e fiquei quase 20 anos na direção. Depois fui diretora da escola cenecista também e do Manuel Borges de Macedo, do ginásio Manuel Borges de Macedo. Quando eu comecei a lecionar, havia muita disciplina na escola. Os alunos formavam no pátio e entoávamos o hino nacional, outros hinos também patrióticos, e havia muita ordem. E os alunos eram muito obedientes, muito comportados e interessados. Na minha sala, eu fundei a primeira biblioteca escolar com o nome de Anete Macedo, minha professora de pedagogia em Curitiba. Essa biblioteca foi muito bem aceita pelos alunos. A maioria dos alunos chegou a ler todos os livros da biblioteca. Eu escolhi para a madrinha da biblioteca, dona Anete, a professora Anete Macedo, e ela mandou 2 importantes coleções e eu havia feito uma festa para angariar dinheiro, compramos diversos livros, foi inaugurada com grande festa e muito bem recebida. Eu tive alunos que leram mesmo a biblioteca toda. E até tenho cartas de alunos que elogiava a criação da biblioteca e agradecia muito a professora por ter criado essa escola. Também criei o primeiro jardim de infância de Rio Branco do Sul. Funcionou muito bem, com todo o material. Mandei minhas professoras para se especializar em Curitiba. E o ensino progrediu no Rio Branco, mas ainda nós temos que chegar até ter faculdades, né? Perfeito. Dona Sara, e o pessoal que mora no interior, né? O pessoal mais afastado ali, que mora nas regiões interioranas do município, como que eles faziam para estudar naquela época? Eles vinham até aqui? Como que era? Vocês iam até lá? Como que era essa situação? Ou não era complicado mesmo a situação? Para estudar, havia escola isolada em alguns dos povoados. No distrito de Assungui já existia mesmo escola com ensino fundamental completo, né? Mas agora já lá existe ginásio, está bem adiantado, está bastante desenvolvido o ensino nos lugares afastados, mas naquele tempo ficavam analfabetos mesmo, a maioria, né? E referente à paróquia, a paróquia de Rio Branco do Sul, né? Como que era essa paróquia
A paróquia era, né, hoje a gente vê uma estrutura. Dona Sara, referente aos habitantes, né, aos moradores, quem que eram eles? Quem que essas pessoas, os antigos habitantes de Rio Branco do Sul? Casas comerciais não havia muitas, mas havia a casa comercial do senhor Antônio Elias, do senhor Domingos de Faria, e os moradores antigos aqui eram as primeiras famílias do senhor Carlos Brandi, um dos primeiros moradores de Rio Branco. Família Meckel, família de origem alemã, né? E a família Pinto Ferro, a família do seu Elias, Antônio Elias, José Elias, Benedito Domingos de Faria, foram os pioneiros de Rio Branco do Sul, os Farias e os Brandi, que eu já citei, né? E os Marchioro também, né? Havia esse senhor, ele era pedreiro, parece. Família Marchioro, de família italiana. Agora, o filho desse senhor é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Uma igreja muito bem organizada, funcionando com muitos devotos, né? E esses moradores, né, o senhor falou, uns eram pedreiros, uns comerciantes, e mais o minério, ou trabalhava no minério, ou trabalhava com os fornos, ou era pedreiro. Qual outra forma de renda desse povo? Do comércio, né? Havia muitos comerciantes. O senhor pode entrar e sentar ali, que eu falei dos moradores. A maioria nos arrabaldes, agricultores mesmo, né? E do comércio. Viviam do comércio e da agricultura. De madeira, a Rio Branco do Sul exportou muita tora de embuia. Descarregavam aqui em frente de casa um cidadão com um carro de 8 animais na carroça, trazia toras enormes. E naquele tempo que o meio de transporte era o trem, era Maria Fumaça, queimava lenha. Então aqui o comércio de lenha também, né? Havia muita exploração das madeirinhas, né? E dona Sara, referente como a senhora falou, era só o trem, não tinha asfalto para ir para Curitiba, não tinha outra forma, era só o trem. Que horas que saía esse trem? De manhã, 7h30, mas é cedo, né? Viajava cedo. E ele pernoitava aqui o trem, né? Tanto que essa casa verde que o senhor vê ali era o pernoite, né? Um lugar onde dormiam as pessoas que trabalhavam na estrada de ferro, né? E também meios de comunicação, o telégrafo unicamente. Quem precisasse se comunicar, passava telegrama na estação da estrada de ferro aqui. Tinha o agente, o senhor Justiniano Cruz, um dos primeiros agentes da estrada de ferro aqui, da estação da estrada de ferro. E o povo utilizava muito esse serviço? Utilizava bastante, porque era só esse, né, que existia. E o rádio, todo mundo ficava ligadinho no rádio já naquela época? Rádio também. Depois que nós viemos morar aqui, ainda demorou a aparecer os rádios aqui em Rio Branco do Sul, mas hoje em dia já tem todo tipo de comunicação, né? A senhora veio em que ano para cá? Como? Qual a data que a senhora veio para cá? A sua família veio para Rio Branco do Sul? No dia 20 de janeiro de 1927. Papai chegou aqui no dia em que se comemorava a festa de São Sebastião, na capela onde hoje é a igreja
matriz de Rio Branco do Sul, Igreja de Nossa Senhora do Amparo, padroeira da nossa cidade. Dona Sara, tem algum morador, além, claro, peço até desculpa, o seu pai foi prefeito de Rio Branco do Sul. E a senhora conte um pouco